o Evangelho de hoje. Se você reparar, os primeiros versículos do Evangelho de hoje já dá o resumo de toda a história que Jesus conta, desta parábola. Por quê? Porque Jesus está fazendo uma refeição, portanto, um banquete, portanto, festa, e na frente dele estão os pecadores, estão os publicanos, gente de má fama. E é claro que Jesus naquele momento os acolhe no seu amor, e aquela refeição é símbolo da alegria de alguém que estava na vida do pecado e agora é resgatado para a vida com o V maiúsculo. Então ali tem a atitude do Pai em Jesus, a atitude do filho pródigo naqueles irmãos pecadores. E tem também a atitude do irmão mais velho, na figura do fariseu, que se incomoda com a presença de Jesus com eles. É como se dissesse: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A refeição para nós é tranquila, até na nossa cultura. Se alguém da tua família leva uma outra pessoa para almoçar, você não está muito interessado em saber se ela é digna ou não de sentar ali à mesa com você. Ninguém nega um prato de comida, né? Se senta ali, come junto conosco, tudo bem, ninguém vai te questionar por isso. Mas para o povo judeu não, sobretudo naquela época. Naquela época, sentar-se à mesa com outro para fazer uma refeição significava comunhão de vida com ele. Por isso que os fariseus ficam incomodados. Que Jesus fazendo refeição com os pecadores, gente de má fama, ele, de alguma forma, expressava no entendimento dos fariseus que tinha uma certa comunhão de vida. E é esse o estupim que faz com que Jesus conte então a parábola de hoje. E é muito interessante nós analisarmos esta parábola na ótica da confissão. Porque daqui a alguns dias será nos oferecida também a confissão, né, nas paróquias, inclusive aqui também na nossa paróquia. Porque o que acontece na história? O filho mais novo pede ao pai a sua herança, e ele então abandona a casa do pai e vive uma ilusão. Ele acha que longe do pai, ele acha porque recebeu aqueles bens materiais, aquela riqueza, ele vai ser feliz. Todo pecado começa assim. É uma grande ilusão. Nós achamos que se conseguirmos aquilo, ou se então, se trair a esposa, se trair o esposo com aquela pessoa, será a pessoa mais feliz do mundo. É uma ilusão. Acha que ter o poder, a ganância e por aí vai, todo pecado é uma forma de ilusão. É como se fosse o canto da sereia, vai nos levando. E quando nós percebemos, nós viramos as costas para o Pai. Foi assim que o filho pródigo fez, virou as costas para o Pai e foi viver a sua ilusão. Mas o Pai nunca virou as costas para ele. Somos nós que com o nosso pecado viramos as costas para Deus, mas Deus nunca vira as costas para nós. Somos nós que nos distanciamos dele, não é ele que se distancia de nós. Mesmo com o pecado mais grave, Deus não se vira contra nós. E ele vai vivendo a sua ilusão, esbanjando todos os seus bens, a sua riqueza, até o momento em que ele se vê quase no fundo do poço. Quando a ilusão começa a acabar. A ilusão é como uma névoa que ela vem forte no começo,
mas depois ela vai enfraquecendo, enfraquecendo, até que você percebe a realidade nua e crua em que se está. Na hora do pecado, tudo bem. O que antecede o pecado, tudo bem. Estamos eufóricos, mas depois do pecado, depois do que o pecado se consolida na vida, aí vem o vazio. Aí se percebe a realidade em que se enfiou. E aí, o desespero. E aí começamos a olhar para trás. Eu era mais feliz quando estava com Deus. Eu era mais feliz quando eu rezava. Eu era mais feliz quando estava na casa do Pai. E aí, o filho chega no fundo do poço. Vocês imaginam o que é para um judeu ouvir que comeu carne de porcos? Comeu carne. Porque o porco, na cultura judaica, é um animal impuro. Você não pode nem criar porcos. Não sabe o que está perdendo, porque é uma pururuquinha, né? Mas aí, falar que ele comeu e disputava a lavagem, a comida dos porcos, significa que ele chegou no fundo do poço e ainda cavou mais um pouquinho. É o fundo do fundo do fundo. É isso que acontece conosco. Igualzinho à história de hoje. E aí ele coloca a mão na consciência. Ele faz um exame de consciência. Ele tem o arrependimento. E é isso que nós temos que ter ao fazer uma confissão. Arrepender-se. E ele então começa a preparar um discurso. Começa a refletir: na casa do meu pai nem os empregados são tratados assim. Vou voltar, decisão, vou me confessar. E ele prepara esse discurso: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno que me chames de meu filho, papapá, papapá. Trata-me como teu empregado. E ele então começa o caminho. O pai que nunca lhe virou as costas, eu imagino a casa do pai dessa história como uma varanda. E o pai, uma estrada, né? O pai todo dia está lá, olhando, né? E aí vê o filho chegar, o pai vai ao encontro, o filho começa o teu discurso, que tinha treinado. Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Acabou. O pai lhe dá um corte. Não deixa ele terminar o discurso dele. Vai lhe dar aquele abraço e enche-o de beijos, diz o Evangelho. Igualzinho a gente. Sabe por quê? Nós achamos que Deus vai nos perdoar pela força dos nossos discursos, pelos argumentos que vamos utilizar na confissão. Deus não está nem aí para o seu discurso, nem pela sua desculpa, nem pelo seu argumento, nem pela sua história. O que Ele quer saber é que você voltou. Isso acontece na confissão. E começa a falar um monte de coisa e justificar, e aí tentar achar culpado, e vai, e não sei o quê. Isso não interessa. O que interessa é que você diga o seu pecado, já falei isso aqui muitas vezes, se acuse, e Deus então, com a bênção da absolvição, que é o abraço e o beijo do Pai, acabou. Para Ele não interessa mais o que foi, o que interessa é o agora. E aí o Pai prepara uma grande festa. Por quê? Porque haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converta, do que por 99 que não precisam de conversão, ou que já se acham os santos, os justos. E Ele prepara aquela festa, coloca nele uma roupa nova,
coloca anel no seu dedo, que significa, não vou te tratar como um empregado. Eu não vou te fazer sofrer porque você errou. Eu vou te devolver a dignidade de filho. É o anel de filho que o pai devolve nos dedos do filho pródigo. Vou te dar sandálias novas. A tua caminhada começa agora. Esquece o que passou. É daqui para frente. É isso. A confissão é isso. Deus nos dá uma roupa nova, uma vida nova. Deus nos devolve a dignidade de filhos. Deus quer que caminhemos daqui para frente. E por incrível que pareça, tem gente que não aceita as sandálias novas do Pai. Por quê? Se confessa e continua com o coração amargurado, continua se maltratando e não quer caminhar para frente, porque vive do passado. Não, temos que aceitar as sandálias novas. E aí o pai disse uma coisa bonita. E aí o irmão, ele olha, vê aquele barulho de festa e começa a perguntar: o que está acontecendo lá em casa? Daí um dos empregados diz: olha, o teu irmão, ele voltou. Então teu pai mandou matar um novilho e fazer uma festa. Ele ficou revoltado e foi falar com o pai, porque ele não entende a misericórdia do pai. Nós não entendemos a misericórdia de Deus. Como pode perdoar? Como pode dar 1, 2, 3, 10, 20, 50 chances na vida? Nós não somos assim. Se uma pessoa erra conosco, nós temos dificuldade em dar mais uma chance. Então a misericórdia de Deus, ela é incompreensível para nós. Ela é escandalosa para nós, mas ela é real. E aí, interessante que o filho fala assim, o filho mais velho fala para o pai: este teu filho, ele não fala o meu irmão, joga na cara do pai, este teu filho. Aí ele comete um outro pecado, que é o pecado da calúnia. Este teu filho gastou tudo com prostitutas. Onde é que está no evangelho que ele gastou com prostitutas? Falou que esbanjou, mas não diz que foi com prostitutas. Então o irmão, ele usa de uma calúnia para tentar convencer o pai de que ele não merece ter uma vida nova. Nós fazemos a mesma coisa, viu? Mesmíssima coisa. Aí o pai, ouvindo o discurso, os argumentos do irmão, diz assim: meu filho. Primeira palavra que ele diz, reconhece: você também, meu filho. Este teu irmão. O pai devolve a responsabilidade para ele. É teu irmão. Estava morto e voltou a viver. O que a ressurreição, o que a confissão faz conosco? Nos dá vida. O pecado nos mata. O pecado nos faz viver a tristeza. Mas a absolvição nos dá a vida. Este meu filho estava morto e voltou a viver. Agora preste atenção. Estava perdido e foi encontrado. Aqui está um segredo. Veja que não foi o filho que voltou para o pai. O filho foi encontrado. Como? O olhar do pai. Enquanto ele estava errando, Deus, que não virou as costas para ele, o acompanhou com o seu olhar. Toda tarde, o olhar. Mesmo que não via o filho, o olhar. Quando ele se arrepende e pensa em voltar, o olhar do pai já estava lá. É o olhar do pai que vai buscar.
Quando nós nos decidimos pela confissão, é o olhar de Deus que nos encontrou. Não pense você, finalmente eu. Não. Antes de você, o Pai já te olhou, já te conquistou, já fez você se arrepender, já fez você pensar em voltar, já guiou os seus passos. Quando nós nos aproximamos da confissão, a gente se aproxima com um tipo de sandália. Mas quando saímos da confissão, são outras sandálias, uma outra roupa, há um anel em nossos dedos. É a confissão, linda. O Evangelho de hoje maravilhoso. E nesse tempo do cerco da misericórdia, o olhar de Deus vai estar nos buscando, estar nos olhando, vai queimar o nosso coração. Eu quero fazer parte desse momento. E o Pai, no Cristo Eucarístico aqui, vai estar sempre de braços abertos, olhando para a porta, na esperança de que cada um de nós arranje um tempo para vir aqui estar 1 hora com Ele. Será que nós vamos encontrar este tempo? Será que nas 24 horas do meu dia eu terei algum momento para estar com o Senhor? Para seguir a luz que vem do seu olhar e direcionar a minha vida? Então, gente, acho que essa motivação é maravilhosa para nós. Deus já nos alcançou, já nos buscou. A única coisa que Ele quer é que a gente diga: eu quero, eu preciso estar diante de Jesus. E nesse tempo da Quaresma, é um retiro espiritual, fazer o cerco da misericórdia. Um retiro. Você não tem ideia de como você vai se fortalecer. Eu procurei fazer o cerco da misericórdia em todas as paróquias que eu passei. Eu tenho 21 anos de pároco e de padre. Todos, absolutamente, os momentos foram especiais. E eu tenho certeza absoluta que aqui não será diferente. Porque a gente só prepara, mas quem realiza é o Cristo. A gente só se organiza, mas quem faz mesmo e quem toca o coração, e quem toca o nosso coração com o seu olhar, é Jesus, não somos nós. Por isso que eu tenho certeza absoluta que o cerco da misericórdia será uma bênção.